Olá, amigos de Ideal Espírita! Bem-vindos a mais uma Reflexão Espírita do Dia. Estamos com a leitura do livro Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, capítulo 12, Terapia Literária. Falando em livros, você conhece a biblioterapia, leitor amigo? E aí eu faço uma pausa para lembrar da Cristina Lúcia, uma amiga psicóloga. Ela é administradora do grupo do Facebook Amigos Espíritas de Niterói. Vou colocar o link para quem quiser conhecer. A gente publica os nossos vídeos lá. E ela recentemente fez, no último domingo, dia 26, o Papo das 5. Foi com a Cristiana Seixas, também psicóloga e biblioterapeuta. E o que ela vai falar? Biblioterapia, a gente pode responder aqui, é o Richard Simonetti. É cultivo do sopro vital em custódia das palavras escritas ou orais. Olha que bonito! Sopro vital. Eu já não falei que o ar sai a nossa voz e esse ar é o sopro vital, a gente respira, mas olha, com a custódia da palavra. Então, quando a gente fala, né, tem a escrita e tem a palavra falada. Então, por meio de encontros de cuidado, para intercambiar narrativas, parte da disponibilidade para o outro, com atenção ao que dizem as linguagens não verbais. Segue na curadoria por escolha de trechos de livros, poemas, histórias ou imagens que possam provocar acolhimento, desassossego ou coragem para rupturas ou ousadias, conforme o caso. Então, a leitura, a gente pode usar as palavras tanto escritas quanto orais. E tão bonito isso, né? Que eles escolhem trechos de livros. A gente aqui está fazendo um trabalho com capítulos de livros, comentando. Eles fazem pode usar poemas, pode usar histórias, imagens, para provocar um acolhimento. Olha o que ela falou, desassossego. Porque o Richard Simonetti também nos tira do lugar mais cômodo, ele nos desassossega, nos faz provocações para reflexão e também coragem para que a gente possa romper com alguns padrões de pensamento, de sentimentos. Então é muito interessante esse trabalho. Eu já faço essa chamada, o convite para participar do Papo das 5 e ir lá conhecer nesse bate-papo que foi entre a Cristina e a Cristiana, para se aprofundar mais no que é a biblioterapia. Mas vamos lá com o Richard Simonetti. Ele vai consultar o dicionário, então veja a definição do WAIS. Emprego de livros e de sua leitura no tratamento de distúrbios nervosos. Já pensou nisso? Leitura como recurso terapêutico? Da Inglaterra, a biblioterapia faz parte da política pública de saúde no tratamento de variados distúrbios mentais, particularmente a ansiedade e a depressão. É uma questão de tempo para que psicólogos, já está, né, como eu falei, psiquiatras, psicanalistas que cuidam das emoções, visando o equilíbrio da mente humana, comecem a incluir em seu receituário leituras diárias e reflexões em torno de textos que ajudem a colocar a ordem na casa mental. Alertam os especialistas quanto aos cuidados para o receituário biblioterápico. Não podemos sugerir texto de horror a quem sofre de síndrome de pânico, livro erótico à portadora de ninfomania ou romance de desventuras ou deprimido. Então, ele faz essa ressalva aqui, que a gente tem que indicar livros adequados para o problema que se quer tratar, né? No caso aqui, com a definição que ele usa de usar literatura, né, os livros, para o tratamento
de, né, ansiedade, depressão, ou seja, distúrbios mentais. E alguns terapeutas indicam livros, não necessariamente para que o seu cliente conheça ali o que é uma depressão, o que é ansiedade. É até interessante você ter uma indicação boa, né, para estudar a respeito disso, conhecer o que está acontecendo com a gente, né, quem sofre de ansiedade, por exemplo. Mas olha só, consultar o Dr. Google não é o melhor caminho, né? A gente pode ficar até mais confuso, mais perdido. Então, uma leitura desse tipo pode sim ajudar, pode nos orientar, pessoas que estão em tratamento. Mas a leitura que a gente fala, né, quando o terapeuta indica, o psicólogo durante o atendimento, ele pode sugerir algumas leituras que façam com que a pessoa se identifique, seja com o problema que ela está passando, seja com superação daquela situação. Então ela vê ali um espelho, mas vê também um estímulo para poder vencer aquele problema, se sentir acolhida ou se sentir, né, estimulada a dar uma nova direção na vida. Enfim, literatura pode ser indicada para muitas coisas. E o capítulo especial nesse contexto, livros de autoajuda, vendido aos milhões, o ramo editorial mais lucrativo na atualidade. Os autores atiram em todas as direções. Como ficar rico, como ajustar a família, como lidar com a morte de entes queridos, como fazer sucesso, como conquistar a fé, como vencer a enfermidade, num contexto em que o ser feliz é o objetivo primeiro. Então, você tem livros chamados de autoajuda, esse segmento, que assim, como fazer amigos, como ficar rico, como vencer o medo, como resolver os seus problemas e realizar seus sonhos, todos na busca do quê? Da felicidade. Todo mundo quer ser feliz, não é por acaso, porque nós somos espíritos criados para esse destino. O nosso destino é ser feliz, mas é uma conquista do espírito de longa jornada, uma longa jornada de evolução, de autoconhecimento, de transformação moral, aquisição intelectual. Então não é ali num livro de como fazer amigos, de como ser rico, que vai fazer a gente feliz. Então ele faz uma crítica que é bem pertinaz, porque críticos dizem que funcionam como meros placebos, substâncias inócuas que só fazem efeito nos leitores ingênuos, interessados em fórmulas de felicidade. Então ele coloca leitores ingênuos. Muitos acabam acreditando que esses livros vão ser úteis, vão ajudar ali a resolver os problemas. Com fórmulas. Fórmulas é o que é uma fórmula? Então ele fala aqui em placebo. Vamos fazer uma comparação. Na medicina, o que eles, na farmácia, né, a medicina, eles vão estudar uma doença, um mecanismo de uma doença e vão tentar produzir uma medicação para resolver aquela doença, mas não é tratar a causa, é eliminar os sintomas. Então nós temos por exemplo, uma dor de cabeça. Já viu o mecanismo, já estudou, criou-se um remédio e agora vamos testar esse remédio. Esse remédio vai ser testado num grupo de pessoas com dores de cabeça e outro grupo com pessoas com dores de cabeça. Só que não vai tomar o remédio que foi fabricado, que tem a substância química. E no outro grupo,
eles vão dar o que se chama de placebo, né? É um comprimido de farinha, um comprimido que não tem a substância, então é inócuo, ele não vai fazer o efeito esperado, ele não vai tratar ali quimicamente o sintoma, aquela dor de cabeça. Mas qual a surpresa de ver que algumas pessoas do grupo que recebeu o comprimido falso, vamos dizer assim, né, sem a substância, as pessoas melhoram da dor de cabeça. Então se fala que houve um efeito placebo, a pessoa foi sugestionada, ela acreditou que estava tomando a medicação e ela se sentiu bem. Acontece muitas vezes em experimentos indicando que, na verdade, a melhora não foi tanto pela substância química, mas foi pela disposição da pessoa em melhorar. Ela acreditou. Não é o que Jesus falava? Sua fé te curou? Então, a fé, ela pode curar. Se ela tem a fé naquele remedinho que ela tomou, tendo ali a substância que ia melhorar, ela foi sugestionada, ela acreditou, ela pode ter esse efeito. Mais ou menos essa comparação que ele vai falar de fórmulas, como se fossem esses remedinhos, esses comprimidos. São livros de autoajuda que vêm com a proposta de resolver o seu problema, trazer a sua felicidade. Mas essa literatura oferece sugestões de comportamento decantadas como infalíveis, sem abordar o essencial, o ajuste de nossa personalidade às realidades existenciais, compreendendo que a felicidade não está subordinada à satisfação dos nossos desejos diante da vida, mas ao desejo de compreender o que a vida espera de nós. A colocação que ele faz é que essas obras de autoajuda, elas oferecem uma receita de comportamento. Faça isso, faça aquilo outro. E coloca isso para todo mundo, como se todos fôssemos iguais. E não somos. A forma como nós vivemos não é igual. Existe um contexto de vida que eu estou inserida. Por isso que ele falou que não está adequado às realidades existenciais, à realidade de cada um. Uma pessoa que tem um estudo, outra pessoa que é analfabeta, uma pessoa que tem uma situação econômica satisfatória, outra pessoa que não tem. Então, isso tudo afeta, isso é a realidade da existência de cada um. Isso precisa ser considerado. Tá? Esses livros, eles generalizam, como eles tratam todos iguais. A receita é para quem tem dinheiro, é para a pessoa que não tem dinheiro. Quem tem dinheiro quer, para você ficar rico, para você ter mais. É aquele pobre ficar rico também. Não é a mesma coisa. Essas receitinhas vão sugerir que nós tenhamos determinados comportamentos, atitudes. E essa atitude é uma fabricação, assim, eu vou criar uma máscara ou então um personagem em que eu vou agir de determinada forma porque o livro está dizendo que eu tenho que fazer assim. Acontece que você acaba representando um papel, por isso que é um personagem. Você representa um papel. O comportamento, ele é como se fosse uma peça de teatro. Você tem a descrição do comportamento que você tem que exibir. E aí você faz. Só que isso não significa que você mudou internamente, a sua essência. Quem você é de fato fica mascarado por aquele personagem que você criou para você viver aquela história que você quer comprar, que você quer acreditar que é a felicidade que você, então, vai resolver seus problemas se você agir dessa forma. Então, não há como negar, entretanto, que embora distanciados da realidade espiritual, por quê? Porque mexe no comportamento, o comportamento está ligado à personalidade,
que está representada nessa existência material. Quando a gente fala em essência, é essência espiritual. Então não há uma mudança espiritual. Esses livros não fazem com que haja uma mudança do espírito, uma mudança real, verdadeira. Os livros de autoajuda abordam assuntos positivos, edificantes, ressaltando valores éticos, o que nem sempre acontece com a literatura, digamos, de vanguarda. Então, o que ele fala, se você vai ler um livro, pelo menos leia um livro que seja edificante, que te traga valores, que sugestione, né? Que te oriente a agir de uma forma mais correta, mais amigável, mais honesta. Então ele acha que é válido nesse sentido, que pelo menos você vai fazer uso de uma literatura que vai te ajudar a ser uma pessoa mais equilibrada, que estimular você a ter pensamentos bons, pensamentos, como ele fala, positivos, e não entrar por exemplo, grandes autores destacam-se como virtuosos da palavra, mas não raro veiculam ideias perturbadoras, como Goethe, gênio alemão, ele é um escritor alemão, ele escreveu o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, que exalta o suicídio como solução para amores não correspondidos. O livro favoreceu uma autêntica epidemia de suicídios entre jovens de forte tendência passional e de frágil discernimento. Então, quem leu o livro na época, e a gente sabe que isso aconteceu, ficaram tão mobilizados, né? São passionais, são muito emotivos, mas se entregam. Então, se eu não sou correspondida para aquela pessoa que eu amo, então eu vou me matar. E Romeu e Julieta também, um drama com esse mesmo princípio, né? E o fim também, morrer por amor, uma jura de amor eterno, em que se não não é possível ficar juntos, os dois se matam. Então ele vai colocar, não obstante, será sempre preferível empregar o tempo com livros de autoajuda do que perder a vida com um comportamento inconsequente e vicioso. Então, eu vou lembrar aqui do livro de André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Ele fez um estudo, ele é jornalista, ele fez um estudo sobre o suicídio e no finalzinho, no último capítulo, ele trata do suicídio à luz da doutrina espírita. Então vale a pena ler essa obra, essa sim vale muito a pena, porque é um estudo mesmo como ele fez, e porque é preciso falar sobre o suicídio para poder prevenir o suicídio e não ficar mostrando, divulgando histórias como essas que podem estimular o suicídio pelas pessoas que já estão mais fragilizadas emocionalmente. Nesse aspecto, há uma biblioterapia incomparável na literatura espírita, que nos oferece o que nenhum livro de autoajuda possui: uma visão de onde viemos, o que fazemos na Terra e para onde vamos. E num contexto maior, as respostas claras e objetivas às dúvidas que costumam perturbar particularmente os religiosos, porquanto colocam em xeque as apregoadas justiça e bondade de Deus. Por que há torturantes sofrimentos na Terra? Por que morrem crianças? Por que há graves doenças congênitas? Doenças que a gente nasce com elas. Essas perguntas, por exemplo, colocam em xeque mesmo a justiça de Deus. Pessoas que acreditam em Deus, não são espíritas, elas às vezes têm por resposta assim, porque Deus quis. E a gente acaba tendo uma visão de Deus como injusto,
como né, um ser que pune, ao invés de ser um pai amoroso. Então, a literatura espírita, ela nos ajuda a esclarecer essas questões de forma objetiva, clara e acolhedora, amorosa, consoladora. Por que há tantos desentendimentos nos lares? Por que fenômenos naturais dizimam populações? Então, porque há terremotos, né? Maremotos, vulcões. Porque há quem nasce bom e quem nasce mal. Aquele que só acredita nessa vida como sendo a única, por que um nasceu bom e o outro nasceu mal? Não faz sentido, né? Por que não se entendem os homens? Por que a gente entra em guerra, se mata, ao invés de se amar? A lista iria longe, realmente. Eu estava aqui falando outras questões. Mas nenhuma dúvida deixará de ser dirimida pela doutrina espírita. Nenhuma dúvida ficará sem resposta. A doutrina espírita se propõe a esclarecer, a enunciar leis que regem nossa evolução, como a reencarnação, causa e efeito, mediunidade, proporcionando-nos o bem mais precioso, fundamental ao equilíbrio e à paz, a segurança de viver. E haverá tratamento mais eficiente para as angústias existenciais do que a explicação clara e objetiva dos porquês da existência humana? Abençoada biblioterapia espírita. Realmente, a biblioterapia espírita, nesse sentido que ele definiu, a gente pode ter outro entendimento, né, da biblioterapia, mas toda leitura, vamos pensar, a gente já leu no capítulo anterior, é preciso saber selecionar, ter algum critério para fazer a seleção de livros, porque é importante que tenham conteúdo edificante, que nos enriqueça, que nos auxilie na transformação moral. A obra espírita, principalmente, né, a obra de Kardec, ela vai nos orientar, nos esclarecer e vai nos consolar. E isso tem um efeito terapêutico. Podemos ir estudar as obras psicografadas por Chico Xavier, as obras psicografadas por Divaldo e tantos outros, as obras como Richard Simonetti e todos esses textos, né, todas essas literaturas, essas obras, elas têm o objetivo de nos enriquecer, e eu diria que a gente deve procurar as obras para nos auxiliar no autoconhecimento. Esse tem que ser o foco maior. Quando a gente se conhece, a gente consegue fazer a maior de todas as terapias. A gente consegue entrar em contato com quem realmente nós somos, conhecer, né, o propósito da nossa vida, viver e não ficar sobrevivendo aqui em função da matéria. Passamos a nos conhecer como seres espirituais, que estamos aqui numa viagem, né, de experimentação, de vivenciar a mensagem do Cristo. Acho que a gente está aqui para aprender uma escola do planeta Terra, estamos aqui para nos libertar de todos os nossos equívocos, nos esclarecendo e nos guiando,
Mas isso tudo tem que ser uma escolha íntima, tem que ser o nosso propósito de vida, essa transformação. E toda essa obra, ela vai nos ser como um instrumento, um recurso muito útil, muito importante, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Nenhuma obra é terapêutica se ela não tiver esse efeito em nós. A gente tem que ler e promover a reflexão, promover essa assimilação, a transformação interior, para aí sim o nosso comportamento ser, corresponder àquilo que nós estamos lendo. Então eu posso ler o Evangelho 500 vezes, mas se eu não compreendo, se eu não assimilo, se eu não coloco o meu coração, se eu não tenho um entendimento, não é um entendimento racional. A gente falou isso de Deus, né? O entendimento racional, ele não me transforma. O racional, ele está ligado ao ego. Mas quando eu contemplo, quando eu ouço, então quando eu leio uma obra, quando eu ouço essas mensagens, quando eu ouço o ser espiritual falar, quando eu ouço a minha essência divina falar, é essa mensagem que tem que promover a minha transformação moral e intelectual também, porque eu ali vou compreender, mas mais do que isso. Então, é nesse sentido, se eu não tiver, não fizer esse exercício, a literatura vai ficar aqui, a leitura vai ficar no racional, ela não vai promover qualquer efeito terapêutico. Né? Vai ser lá, vai ter um efeitozinho placebo, eu posso, num primeiro momento, agir como regrinhas de conduta, faça isso, faça aquilo, mas não está incorporado, não está assimilado, não está interiorizado, não está na alma. Para ter o efeito terapêutico, a gente precisa compreender, mas sentir, colocar para dentro, porque aí o restante flui. Que vocês tenham um ótimo dia, fluindo de vocês, muito amor, muita sabedoria. E até o nosso próximo encontro.